Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e as ferrugens não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las, pois onde estiver as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Vou ler mais uma vez. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo fica cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro, pois isso eu digo a vocês: não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, não guardam comida em depósito. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupem com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá a flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde vamos arrumar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre preocupados com essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos por um instante. Nós vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós pedimos, ó Pai, a Tua graça, Senhor, para poder conduzir, Senhor, a pregação da Tua palavra, a pregação do Teu Evangelho, que é essencial para as nossas vidas, ó Pai, porque é esse pão que nos alimenta, Senhor, que nos dá a vida, Senhor, para continuarmos, ó Pai, andando e caminhando em Ti, que em nome de Jesus Cristo, o Teu Espírito Santo tenha liberdade para conduzir essa mensagem conforme a Tua vontade, o Teu querer, que o Senhor prepare o nosso coração para que seja uma terra fértil, para que essa palavra produza, Senhor, a muitos, ó Pai, e multiplique em nome de Jesus Cristo, Senhor. Cativa nossa mente em Ti, Jesus. Cativa nossa mente em Ti, Espírito Santo. Que não haja distrações na nossa mente, Pai, mas que essa palavra alcance o fim que ela é, o fim que foi proposto pelo Senhor, ó Deus. No nome de Jesus Cristo é que nós oramos e já Te agradecemos. Amém e amém. Aleluia. Essa é uma palavra já muito conhecida, né? Uma palavra em que Jesus, no Sermão do Monte, já é um sermão que começa desde o capítulo 5 de Mateus e vai se estendendo, 6, 7 e assim por diante, onde Jesus ensina a orar, onde Jesus está dando vários conselhos ao povo. E Ele dá um conselho para o povo quando chega, a partir do versículo 19 que a gente leu aqui, que é um conselho que é muito oportuno para nós nos nossos dias. Eu tenho percebido que há uma grande urgência de uma certa mensagem de Deus para os nossos dias de hoje. Alguns dias atrás, Deus já tem ministrado muito no meu coração sobre esse tema. E mais do que isso, além dele falar comigo, ele começou
a mostrar outras pessoas falando sobre a mesma coisa, e músicas, louvores aparecendo falando sobre o mesmo tema, mais recentes, pregadores pregando a mesma coisa. Até ontem no culto de jovens a Luciana também trouxe a mensagem com o mesmo foco, e eu não dá para não entender a voz de Deus nesse momento, o que Ele está querendo dizer. É um momento muito importante para a igreja, porque como já é sabido de todos, nós vivemos os últimos dias, e a própria Bíblia diz que nos últimos dias muitos abandonarão a fé, muitos se esfriarão, muitos deixarão os ensinos, as doutrinas de Deus, muitos vão se desviar porque o amor começa a esfriar. E tem uma característica, que o amor ele não é uma coisa humana. Existe sim um amor humano, mas quando ele diz que o amor começa a se esfriar, ele está falando do amor, que é o amor ágape, o amor de Deus. E esse amor de Deus, ele só pode vir, só pode nascer no nosso coração através de algo sobrenatural de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Então o Senhor já tem começado a ministrar no meu coração já há algumas semanas. Eu estive pregando fora 2 semanas atrás, e eu levei uma mensagem não com esse texto, mas com o mesmo foco também, de que há uma necessidade urgente da igreja do Senhor desejar de novo pelo Espírito Santo. Eu lembro-me de algum tempo atrás, onde eu era mais jovem, eu até falei um pouco sobre isso na escola dominical com os adolescentes, e quando eu era mais jovem, eu ia para vários cultos, onde a gente buscava ali e tinha várias manifestações do Espírito Santo. Eu, a minha turma ali, a gente ia em cultos onde a gente ouvia a palavra, mas a gente ansiava pelo aquele momento da oração, porque naquele momento da oração a gente teria novas experiências com o Espírito Santo. Lembro-me de certa vez de uma moça que ela falava assim: nossa, já faz tempo que eu estou lutando para receber o batismo do Espírito Santo, eu não estou recebendo e não sei o quê. E aí naquele dia nós fomos num culto, ela estava ali junto conosco, e ela recebeu a unção do Espírito Santo naquele dia, o batismo do Espírito Santo. Ela começou a falar em línguas, e foi tão forte o batismo na vida dela, que ela não conseguia mais parar de falar em línguas, e ela tentava e ela não conseguia. E eu lembro que a gente até dava um pouco de risada, porque a gente saiu para ir no lanche, e a gente falava assim: o que você vai querer? E ela choramaná, soramaná, e ela não conseguia falar o que ela queria, e a gente falava: esse lanche acho que eu não sei se tem, né? A gente brincava, mas era tanta experiência com Deus, era tantas coisas lindas que aconteceram, sabe? Diversas e diversas vezes a gente se deparou com momentos em que a gente não sabia se nós havíamos subido ao céu ou se o céu havia descido, tamanha era a glória de Deus naqueles ambientes. Só que havia uma coisa, uma característica muito importante: as pessoas desejavam receber o Espírito Santo, as pessoas ansiavam por esse tesouro espiritual, elas desejavam por esse algo sobrenatural. O que acontece é que hoje nós estamos tão ligados aqui na terra, mas tão infiltrados, tão enraizados aqui na terra, que parece que a gente não consegue mais desejar pelo sobrenatural de Deus. E se teve algo que eu falei hoje também com os adolescentes, é que se a gente parar para analisar a nossa vida, o que nos faz diferente das pessoas que estão lá fora? O que é a maior diferença na nossa vida com os que estão no mundo? Eu fiz algumas comparações, como por exemplo, há pessoas que estão lá fora, que nunca glorificaram a Deus, mas ganham mais do que os que estão na igreja. Há pessoas que estão lá fora que nunca louvaram a Deus e têm bons empregos, e conseguem consolidar suas famílias. Há pessoas que estão lá fora que conseguem até ter uma vida aparentemente de piedade, ou seja, são boas pessoas, a gente olha para elas e fala: é uma pessoa educada, uma pessoa que respeita, uma pessoa boa parece. Então qual que é a nossa diferença? A maior diferença de um cristão, a maior diferença que eu posso ter em comparação com qualquer pessoa que está no mundo, é o Espírito Santo de Deus. Porque o próprio Jesus disse: eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque ele não me conhece, mas vocês me conhecem, e vocês receberão esse poder, vocês receberão esse algo sobrenatural na vida de vocês. Só que nós estamos ainda muito preocupados, como diz nesse texto, preocupados com o dia de amanhã, preocupados se vai dar certo o meu plano, preocupado com tanta coisa. E como dizem em 2 Tessalonicenses, nós muitas vezes estamos abafando o Espírito Santo, porque nós não estamos dando vazão para buscá-lo como ele deveria. Esse texto, Jesus começa dizendo, no texto quando a gente começa a ler, ele começa: não ajunteis tesouros na terra,
Porque os tesouros da terra, eles podem ser roubados. Os tesouros da terra, eles podem sucumbir perante a ferrugem, perante a traça. São várias coisas que podem acabar com tudo aquilo que você está juntando durante anos. Assim como acontece quando uma pessoa falece. Você já viu quando uma pessoa falece, ou uma pessoa de posse, de muito dinheiro falece? As pessoas olham e falam assim, do que adiantou? Do que adiantou? Só que a mesma pessoa que fala do que adiantou, ela está se matando para ter a mesma coisa que aquele que está lá. Ela está se matando para ter as mesmas riquezas. E o que eu estou dizendo não é que as coisas terrenas não importam, mas a gente tem que ter a sabedoria para entender o texto bíblico do que Jesus está falando. Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus. E quando ele fala em buscar o reino, ele está falando em buscar os princípios de Deus, a vida de Deus, a característica de Deus, o caráter de Deus. Ele está falando assim, busquem primeiro ser imagem e semelhança de Deus. Porque quando vocês forem a imagem e semelhança de Deus, quando vocês tiverem a característica de Deus, todas essas coisas vão ser acrescentadas para vocês, todas essas coisas vão aparecer na vida de vocês. A própria Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela acompanha os que creem. O que quer dizer? Que ela vem até você, você não precisa ir até ela. O que acontece é que muitas pessoas nos dias de hoje estão buscando as coisas de Deus, estão correndo atrás de bênção, em vez de deixar com que as bênçãos corram atrás de você. Mas nós estamos tão preocupados, tão arraizados aqui na terra, tão preocupados em fazer o nosso monte de tesouro aqui, o nosso grande celeiro, e juntar, e nós não paramos para orar para o Espírito Santo, nós não paramos para buscar o Espírito de Deus, nós não paramos para ler a Bíblia, nós não paramos para buscar o caráter de Cristo em nós e fazer a diferença. Sabe o que nós vemos nos dias de hoje? Milhares e milhares de testemunhos daquilo que Deus deu, mas ninguém mais conta testemunho daquilo que Deus fez mudando a vida. O que é isso? Quando uma pessoa chega e fala assim, eu roubava, hoje eu não roubo mais, eu mentia, hoje eu não minto mais, eu fazia alguma coisa ruim, hoje eu não faço mais. Mas as pessoas só querem testemunhar aquilo que Deus deu, e não aquilo que elas se tornaram em Deus, que é muito mais importante do que o que você tem. Até em Pedro diz, vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele fala várias coisas que vocês são, e depois ele diz, para vocês fazerem. Ou seja, tudo começa no ser, para depois a gente fazer. Tudo começa em primeiro a gente ser transformado na imagem e semelhança de Deus, para que a gente comece a andar diferente nele, e para que a gente comece a ver as transformações do nosso dia a dia. E às vezes muitas pessoas hoje estão frustradas dentro da igreja, porque parece que elas não estão recebendo aquilo que elas esperavam, elas não estão conquistando o que elas estavam ansiando, e aí elas ficam decepcionadas com Deus, mas é porque elas começaram da forma errada. Em vez de elas começarem buscando o reino de Deus, elas começaram buscando as outras coisas. Elas quebraram a ordem, elas quebraram a característica do qual Jesus estava falando. Em Colossenses, no capítulo 3, Paulo diz, buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive. Ou seja, aí depois ele diz assim, pensai nas coisas lá do alto. A nossa principal característica como cristão, que vai fazer a nossa vida ser diferente de qualquer pessoa que está lá no mundo. As pessoas que estão no mundo podem se desesperar com a crise. Nós não vamos. E por que nós não vamos? Nós não vamos porque nós sabemos que o nosso Redentor vive. Por que nós não vamos? Porque nós sabemos quem é o Deus que a gente serve. Por que a gente não vai? Porque a gente conhece a palavra da verdade, que diz que o mesmo Deus que deu para os pássaros, que vestiu os lírios do campo, Ele vai nos sustentar. É o mesmo Deus, é a mesma palavra. Essa é a diferença na nossa vida. Enquanto outros estão se matando porque perderam a esperança, a gente sabe que a nossa esperança, ela vive para todo sempre. Essa é a diferença. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. E Jesus, ele começa a falar, não se preocupem com essas coisas, não se preocupem com essas coisas. E ele havia e em Jesus havia um ensinamento que a gente percebe nos dias de hoje, que era pontual. Essa não se preocupem,
Em outras traduções vão dizer assim: não fiquem ansiosos, não fiquem ansiosos. Esses dias, lá no meu trabalho lá, a Rayane estava falando de uma característica lá que ela leu na internet, que os remédios ansiolíticos aumentaram a venda em mais de 800%. E Jesus estava falando: ei, não fica ansioso não, não fica ansioso, você tem a mim. Se você tem a mim, você não precisa de mais nada, porque eu sou o seu sustento, eu sou o seu Deus. Eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos, diz o Senhor. Esse é o nosso Deus. Só que nós temos que começar a voltar a desejar esse contato com o sobrenatural. Sabe, o que adianta eu estar numa igreja evangélica, conhecer a palavra da verdade, conhecer Jesus Cristo, conhecer o Senhor, e não ter um contato íntimo com o Espírito Santo, que é o maior tesouro que a gente pode ter nessa terra. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, vocês têm esse tesouro em vasos de barro. Ou seja, esse vaso aqui, ó, o que é o vaso de barro? É o nosso corpo. O nosso corpo, ele passa muito rápido. Uma pessoa morre, com poucos dias esse corpo apodreceu. Esse corpo não vale nada. Mas há um tesouro inestimável aqui dentro, que é o Espírito Santo que está dentro de você, porque a Bíblia diz que todos aqueles que aceitam a Jesus recebem o Espírito da verdade em si. Às vezes você até hoje ainda não deu vazão para Ele, não deixou Ele dominar o teu ser, Ele crescer e encher você 100%, mas Ele já está aí dentro de você, esse tesouro já está dentro de você, e Ele pode fazer toda a diferença na tua vida. Quantas características nós possamos aprender com o Espírito Santo, não dá para enumerar tudo aqui. Se eu ficasse aqui enumerando, eu tenho um livro do Billy Graham, um dos maiores evangelistas do século, dos últimos séculos, sei lá, um homem muito usado por Deus. Ele tem um livro que chama o Espírito Santo. Esse livro tem 250 páginas, e a hora que ele termina o livro, ele fala assim, não deu para falar nem metade, não deu para falar nem metade do que ele pode fazer nas nossas vidas, sabe, são tantas referências bíblicas, são tantas coisas que ele pode mudar o nosso ser, sabe, e não vale a pena estar aqui, não vale a pena fazer nada, se a gente não tiver um contato íntimo com esse Espírito Santo, que é chamado na Bíblia de Paracletos, no original. O que quer dizer isso? Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso consolador, Ele é aquele braço direito que está do nosso lado ali, ó, nos consolando na hora de dificuldade, sabe, não quer dizer que a gente não passa por aflições, não quer dizer que a gente não passa por lutas. Paulo era uma pessoa cheia do Espírito Santo, e ele mesmo dizia, quantas tribulações eu passei, quantas circunstâncias difíceis eu passei, quantas coisas difíceis eu passei, mas ele dizia assim, em todas essas coisas eu consegui me alegrar porque eu sei que eu estava no caminho de Deus, no propósito de Deus. Eu consegui me alegrar porque eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa, mas na verdade eu consigo me alegrar porque eu tenho o Espírito do Senhor dentro de mim. Ele é aquele que não te deixa sozinho jamais. Não importa quantas lágrimas se derramem, não importa se nem seja ninguém perto de você, Ele não te deixa sozinho. Ele não te deixa sozinho, Ele te assiste nas suas necessidades. Como a pastora mesmo diz no começo do culto, Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis perante o Pai. Ele olha a sua necessidade e passa para Deus a sua necessidade com gemidos inexprimíveis. Mesmo que você não consiga falar, Ele está falando ao Pai, ó, Ele está precisando disso, Ele está precisando disso, ó Pai, Ele precisa dessa graça, Ele precisa dessa bênção, Ele está precisando, Ele está chorando, Ele está com dor. E Ele começa a mover o coração de Deus a nosso favor. A Bíblia diz que esse Espírito é o mesmo Espírito que estava em Jesus, o mesmo Espírito que estava nos apóstolos, o mesmo Espírito que estava em Moisés, o mesmo Espírito que se apossou de Davi, que se apossou de Sansão. Só há uma diferença. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele se apossava de algumas pessoas por um período curto. A pessoa precisava ir para a guerra, o Espírito Santo dominava ela entrava, fazia o que ela precisava, e depois ele se retirava e voltava quando era necessário. Era só um revestimento, vinha sobre a pessoa. Jesus diz em Mateus capítulo 11, que dos filhos de mulher nascidos, que ninguém se comparava a João Batista, que ninguém havia de se comparar a João Batista, dos filhos de mulher. Se você parar para analisar o ministério de João Batista, e falar assim, ele pregava ali e tal, batizava, mas
Se a gente parar para analisar, Moisés fez coisas grandiosas, abriu o Mar Vermelho, fez jorrar água da pedra. Aí a gente para pensar em Elias, em Eliseu, grandes homens de Deus. Elias falou que não ia chover e não choveu. Grandes milagres foram feitos por esses homens. Mas Jesus diz que o maior de todos foi João Batista. Até então, porque João Batista é o divisor dos tempos. E por que ele diz que o maior foi João Batista? Porque diz, logo em Lucas capítulo 1 ou 2, se eu não me engano, em que a sua mãe já gerou ele cheio do Espírito Santo dentro da sua barriga. Ele foi uma pessoa que já nasceu cheio do Espírito Santo, só que ele ainda não estava na nova aliança. E aí Jesus continua o texto de Mateus capítulo 11 falando assim: das de nascida de mãe, ninguém se compara a João Batista. Mas o menor no reino de Deus será muito maior do que João Batista. Às vezes você não conseguiu entender o que eu estou te falando. Ele estava querendo comparar o reino de Deus, o momento do reino de Deus após a sua vinda, após o derramar do seu Espírito. Ou seja, até o momento em que o Espírito Santo desceu, antes do Espírito Santo descer, João Batista foi o maior. Mas a partir do momento da dispensação da graça do Espírito Santo, descrita em Atos capítulo 2, daí para frente, todos nós temos a plenitude do Espírito de Deus em nós. Por isso, o menor de nós é comparado na Bíblia a ser muito maior do que o próprio João Batista, que fez grandes coisas por Deus, do que o próprio Elias, Moisés e do que todos esses. Por quê? Porque nós temos a plenitude do Espírito de Deus em nós. Jesus dizia: sem mim nada podeis fazer. Todo mover que nós possamos fazer, curas, milagres, dons espirituais, tudo isso só vem através de nós buscarmos esse tesouro, de nós buscarmos esse tesouro celestial, esse tesouro espiritual. O que acontece é que nós homens, nós temos uma grande dificuldade para buscar coisas do interior. A nossa facilidade é buscar coisas exteriores. É muito mais fácil, assim como os próprios discípulos. E eu não julgo, porque eu sou assim também, eu sou humano. E assim como os próprios discípulos que andaram em Jesus. Jesus andou 3 anos e meio com os discípulos falando assim: é chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus. Ei, buscai o reino de Deus. Jesus só pregava sobre o reino de Deus. Era a mensagem dele sobre o reino de Deus. E os discípulos estavam pensando que esse reino de Deus era um reino terreno, era um reino aqui da terra. E eles ficavam acreditando que ia acontecer algo aqui, tanto que a mãe de Tiago e João chega para Jesus e fala assim: mestre, quando o Senhor se assentar no seu trono, deixa uma cadeira do lado direito para o meu filho e a cadeira do lado esquerdo para o meu outro filho. O que ela estava querendo dizer? Dá os cargos mais importantes para meus filhos aí. Na hora que o Senhor reinar mesmo, né, começar a valer o teu reino, aqui, dá os cargos, os ministérios aí, mais importantes para eles. Começou a interceder esse favor. E Jesus tentou, pregou, e o próprio Jesus pregando, e eles não conseguiam entender que Jesus estava falando de um reino espiritual. Ele dizia: o reino de Deus não vem com aparência visível. Você não vai chegar e vai dizer, ele aqui ou ele ali, você não vai ver o reino de Deus. Mas ele disse: o reino de Deus estará em vós, dentro de mim, dentro de você. Esse é o reino que Jesus estava pregando. E ele prega esse reino, porque ele diz que tudo começa com esse reino que está dentro de nós, até que venha a segunda vinda dele e ele manifeste sim o seu reino físico. Mas primeiro, ele começa essa obra dentro de nós, dentro de cada um de nós. Só que nós temos dificuldades para buscar essas coisas que só mudam o nosso interior. Só que nós temos que entender que se nós tivermos o Espírito Santo, nós vamos conseguir vencer as batalhas contra o pecado, as batalhas contra o nosso eu interior. Sabe? A Bíblia diz em Gálatas que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Eu quero que você abra, não é muito costume abrir, mas eu quero que você abra em Gálatas. Abre Gálatas capítulo 5. Nós temos que entender, enquanto você vai abrindo, nós temos que entender que na própria oração do Pai Nosso,
Jesus fala muito mais sobre as coisas do homem interior do que das coisas do homem exterior. Ele começa o Pai Nosso dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, olha a oração que Jesus ensinou: venha o teu reino, venha a tua vontade, faça a tua vontade. A oração que Jesus ensina cita: faça a tua vontade. Mas quantos de nós, quando entramos na presença de Deus, oramos assim: Senhor, faça a tua vontade? A maioria de nós entra na presença de Deus e fala: Senhor, eu estou precisando disso, 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 disso. Ou seja, em outras palavras, você está dizendo: Senhor, faça a minha vontade. Eu preciso da minha vontade sendo feita. Mas Jesus falou assim: Senhor, faça a tua vontade. A oração não é só para que você coloque diante de Deus as coisas que você quer, mas é para você se colocar diante de Deus para que você seja revelado a você as coisas que Deus quer de você também, da comunhão que Deus espera com você. Mas a oração do Pai Nosso, ela continua, e ela diz assim: tem a hora de buscar as coisas materiais também, porque Jesus diz: me dá o pão de cada dia, dá-me o pão. Ou seja, o pão é importante também, mas não antes do reino de Deus. Primeiro vem o reino, primeiro vem a vontade, depois vem o pão. E aí ele vem para encerrar, ele diz: Senhor, livra-nos do mal. Sabe, nas nossas orações de hoje, a gente não está tendo força nem para orar contra as tentações. A gente não está tendo força nem para orar contra o pecado. A gente nem diz mais: Senhor, me livra do mal, da tentação, do pecado. Mas a gente só está focando no pão. Senhor, eu preciso do pão, eu preciso do pão. E Deus quer mudar a nossa forma de ver essas coisas. E Ele só vai conseguir mudar a nossa vida se nós dermos uma vazão maior para o Espírito de Deus. Porque é esse Espírito de Deus que começa a renovar o nosso ser, a nos fazer parecido com Cristo. Você não vai conseguir ser uma pessoa parecida com Jesus se você não der vazão para o Espírito Santo, se você não buscar essa coisa sobrenatural, se você não buscar esse algo sobrenatural. A gente está numa igreja, não estamos buscando coisas naturais. Eu estou numa igreja porque eu preciso de coisas sobrenaturais, e é somente em Deus que nós possamos buscar essas coisas. Para buscar as coisas naturais, você podia correr atrás aí. Mas quando você está em Deus, é porque você acredita que Deus no sobrenatural vai gerar as coisas sobrenaturais e naturais também. Gálatas 5. Do 16 ao 25. Olha o conselho de Paulo, logo nesse versículo. Digo, porém, andai em espírito. Andai em espírito. Ou seja, andai com o nosso homem espiritual falando mais alto. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne, veja só, uma pausa aqui. Estamos falando da luta que tem do espírito contra a carne. E agora vai se manifestar. Jesus dizia que se conhece a árvore pelo fruto. Isso é uma coisa óbvia. Você vê o fruto, uma manga, você sabe que aquilo é um pé de manga. Você vê uma uva, aquilo é um pé de uva. Se conhece a árvore pelo fruto. Nós podemos conhecer quem nós somos, ou o que nós estamos dando vazão pelos nossos frutos. Então ele vai começar a dizer quais são os frutos da carne. E a gente começa a olhar para nós, para ver quais frutos eu estou produzindo. Os da carne ou os do Espírito? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, quando nós buscamos o Espírito Santo em nossa vida, quando nós dissemos: Espírito Santo, encha o nosso ser, nós vamos começar a gerar frutos do Espírito. E os frutos do Espírito são amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas
não a lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos em espírito, andemos também no espírito. Pode fechar sua Bíblia. Você está gerando o fruto da alegria? Você está conseguindo gerar o fruto do amor? O fruto do amor é de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, que é uma coisa tão difícil. Até esses dias eu achei que eu era uma boa pessoa. Eu estava achando que eu era um cara legal. Eu falei, não, eu sou uma pessoa boazinha. Eu estou achando que eu estou bem. E aí Deus abriu um pouquinho o livro, mostrou um espelho e falou, dá uma olhada só no teu bonzinho. E eu vi quantas pessoas eu estava falando mal, eu estava sentindo raiva, eu não estava conseguindo perdoar. E eu achava que eu estava escondendo isso em algumas gavetas no meu coração. E o Espírito Santo começou a revelar e falou assim, cara, você precisa do fruto do amor, do perdão, você precisa perdoar, você precisa amar. E se você precisa amar, se você precisa perdoar, não é pela carne que você vai conseguir fazer isso. Você só vai conseguir fazer isso através do fruto do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você tem gerado raiz de amargura no seu coração, se você ficou amargurado com alguma pessoa que te maltratou, te traiu, te fez alguma coisa, o Espírito Santo é aquele que vai derramar o bálsamo sobre você, vai gerar cura, vai gerar perdão, vai consertar todas as coisas. É o elo que vai ligar você a Deus de novo e a você com aquela pessoa que foi quebrada. Ele consegue fazer essas coisas. O Espírito Santo de Deus, para eles não é impossível. Diz a palavra de Deus que foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O que mais ele não pode fazer? Ele conhece a mente de Deus e sonda o coração do Pai. O que ele não pode fazer pela tua vida? O que esse poder sobrenatural não pode gerar dentro de você? Você só tem que desejar ele, como se fosse a última coisa que você tivesse. Jesus diz nesse texto de Mateus 6 que a gente leu, aonde está o seu tesouro, aonde está a sua riqueza, aí está o seu coração. Eu quero que você se pergunte com toda sinceridade, aonde está o teu tesouro? Aonde você tem dedicado tempo? Aonde você tem dedicado a sua vida? Para que você tem dedicado os seus planos? Seus planos de futuro incluem Deus? Ou seus planos de futuro só incluem você e o seu crescimento pessoal? Ou quando você faz planos futuros, você fala, eu quero fazer isso porque eu quero glorificar a Deus através da minha vida. Faça essa pergunta sincera, aonde está o teu tesouro? Aonde você está empregando toda a energia do teu corpo? Onde você está empregando toda a energia do seu ser? Para conquistar o quê? E para quem? Será que o meu tesouro é o Senhor? É o Espírito de Deus? Ou será que o meu tesouro tem sido as coisas desse mundo? Será que o meu tesouro tem sido a casa que eu preciso? Será que o meu tesouro tem sido a festa que eu quero? Será que o meu tesouro tem sido o casamento? Será que o meu tesouro tem sido um carro? O que tem sido o meu tesouro? Será que eu tenho amado alguma coisa mais do que eu amo a Deus? Será que eu tenho dedicado a minha vida mais a algumas coisas do que eu devo dedicar a Deus? Aonde está o teu tesouro? Não foi eu que escrevi a Bíblia. Foi o próprio Jesus que falou isso. Foi o próprio Jesus que revelou que o nosso tesouro revela o nosso coração. Aonde você dedica o seu tempo, revela onde está o seu coração. Aonde você dedica as suas energias, revela onde está o teu coração. E será que o teu coração tem colocado Jesus em primeiro lugar? Será que o teu coração e os teus planos têm colocado o reino de Deus em primeiro lugar? O que eu estou dizendo não é que tudo que você vai fazer, você só vai fazer coisas da igreja. Não, você pode ser um empresário, mas um empresário que glorifica a Deus, que financia a obra de Deus, que financia missionários, que financia obras sociais. Você pode ser uma pessoa que se enriqueceu, mas você se enriquece, mas você ajuda o próximo. Você tem um coração voluntário, caridoso para abençoar aqueles que precisam. Deus pode te usar para isso. Na verdade, Deus precisa de pessoas para isso também. Deus precisa de pessoas que vão enriquecer para sustentar a obra dele, porque senão a obra dele acaba. Como a pastora disse, há um corpo, alguns vão ser braço, outros perna, outro olho, outro ouvido, cada um vai ser uma coisa nesse corpo. Cada um tem uma função. Só que Paulo diz, nessa parte do corpo, ele fala assim, mas há um só Espírito que move todo o corpo. Há um só Espírito que move todo o corpo de Deus. Em Efésios 5,18, Paulo diz, não vos embriaguei com vinhos,
com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabe por que ele diz isso? Ele faz essa comparação com o vinho, porque o vinho, quando a pessoa está embriagada, ela está sobre o domínio do vinho. Ela age de acordo com aquele álcool, aquelas substâncias produziu na vida dela, e ela age de acordo com aquilo que está o dominando. E quando ele diz, não com o vinho, mas com o Espírito Santo, ele está querendo dizer, seja tão cheio do Espírito Santo em que ele domine ações de vocês, em que ele domine todo o ser de você, em que ele domine todas as suas vontades, em que você seja tão cheio dele, em que não haja mais espaço para o pecado, em que não haja mais espaço para outras coisas, mas você vai ser tão cheio dele, em que você vai conseguir alinhar-se com a vontade de Deus. Sabe quantas vezes nós quebramos a cara e falamos assim, nossa, eu fiz uma escolha errada, eu escolhi isso, eu fui naquele lugar, não devia ter ido. Paulo em Atos mostra que o Espírito Santo dirigia os seus passos, e o Espírito falava, não vai ali, ou ele falava assim, não, vai ali, faz aquilo, não faça isso. Mas nós não estamos dando vazão para o Espírito Santo, nós não estamos buscando o sobrenatural, mas a gente faz somente a nossa vontade, eu vou onde eu quero, faço o que eu quero, e aí a gente quebra a cara, fica triste e põe a culpa em Deus. Mas será que Deus foi consultado por algumas das suas decisões dos últimos dias? Será que Deus foi consultado sobre as suas escolhas, sobre os seus desejos? O Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. O Espírito Santo nos consola no momento de dor. O Espírito Santo enche o nosso ser e faz com que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Em Efésios 3, Paulo diz, eu rogo por vocês de joelhos. Ele diz assim, estou de joelhos, rogando por vocês, para que vocês se deixem ser enchidos do Espírito Santo, para que Cristo seja visto em vós. Nós só podemos refletir a glória de Deus lá fora, a glória de Cristo lá fora, se nós deixarmos ser enchidos pelo Espírito Santo. E quando você dá vazão para esse Espírito, quando você fala assim, Espírito, enche o meu ser até que não haja mais nada do meu eu, ele começa a encher e mudar todas as características, e aí você começa a ser uma pessoa diferente, e aí você começa a gerar os frutos do Espírito, e você não é mais triste, porque agora você tem o gozo do Espírito Santo dentro de você, e aí você é uma pessoa bondosa, aí você é uma pessoa paciente, aí você é uma pessoa que não fica mais gritando pelos quatro cantos, mas você é uma pessoa longânima, que sabe perdoar, que sabe amar. Você começa a ser outra pessoa, e você começa a fazer diferença lá fora. As pessoas olham e falam assim, nossa, aquela pessoa reflete tanto a glória de Deus, aquela pessoa reflete tanto as características de Cristo, parece que eu estou com Deus quando eu estou com ela, porque você começa a ser movido pelo Espírito Santo, como Paulo diz em Gálatas 5, andai no Espírito, andai todo o tempo no Espírito, andai todo o tempo buscando as coisas do Espírito Santo. Você está numa igreja para buscar o sobrenatural de Deus. Você está numa igreja para buscar o maior tesouro que Ele colocou dentro de você, o Espírito Santo, esse tesouro no vaso de barro. E Ele diz, não se preocupe com o dia de amanhã, não se preocupe com o dia de amanhã, busca a mim, que eu cuido para você do dia de amanhã, eu tiro a sua preocupação, eu tiro a sua dor, eu cuido para você. Mas você tem que buscar ao Espírito de Deus, você tem que buscar a mim. Quero que você feche seus olhos, pessoal do louvor. Em Tiago a Bíblia diz que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, porque pedimos para os nossos próprios deleites. Sabe, Jesus disse ali naquele texto, Ele falou assim, Deus sabe que você precisa dessas coisas, Deus sabe que você precisa dessas coisas, Deus sabe que você precisa de alimento, Deus sabe que você precisa de roupas, Deus sabe que você tem coisas que você está precisando e são causas urgentes. Mas esse viver no Espírito é uma vida de fé, e a vida de fé é você saber que independente das coisas que você está precisando para agora, para urgente, você tem um Deus que é soberano, que cuida de todas as coisas. A vida no Espírito é a vida de fé. E a vida de fé é uma vida que você não vai mais perder os seus cabelos por preocupação.
mas que você entrega tudo na mão do Senhor e fala: Senhor, a minha vida é tua, eu entreguei a minha vida a ti. Então, Senhor, o meu fracasso é o teu fracasso, a minha vergonha é a tua vergonha, Senhor. Se eu entreguei tudo a ti, eu sei que o Senhor pode cuidar de todas as coisas para mim. E quem melhor do que Deus para cuidar de todas as coisas? Quem melhor do que Ele? Em Ezequiel, a Bíblia relata sobre um rio. Esse rio é um relato do Espírito Santo. O anjo chega para Ezequiel e fala assim: tá vendo esse rio? Esse rio flui do trono de Deus. Esse rio, ele vem do trono de Deus e ele se espalha por todos os lugares. E esse rio gera vida por onde ele passa. Esse rio, ele pode chegar no Mar Morto e ele vai gerar vida no Mar Morto. Esse rio, ele pode chegar em qualquer lugar e ele vai gerar vida por onde ele passar. E aí o anjo chega para Ezequiel e fala assim: entra nesse rio aqui, ó. Entra nesse rio. E aí Ezequiel começa a andar um côvago, 1 quilômetro. E aí o anjo fala assim: onde está? Mede as águas estão no meu tornozelo. Fala: então vem mais para frente, vem mais, anda mais. E ele anda mais um pouco por esse rio. E aí ele pergunta: onde estão as águas estão no meu joelho. E o anjo fala: não, então dá para vir mais, vem mais, vem mais. E ele vai mais, e as águas estão nos lombos. E o anjo fala: continua, anda mais. E ele anda mais um pouco para frente. E aí ele diz: agora meus pés não tocam no fundo, agora só é possível a nado ficar nesse rio. E é isso que o Espírito Santo deseja de nós, que a gente ande pelo rio do Espírito, não de uma forma em que eu ande pelos meus pés. Enquanto o profeta andava pelos pés dele, o anjo falava: não, você tem que vir mais fundo, você tem que vir mais fundo. Mas a partir do momento em que o profeta falou assim: agora meus pés não tocam o chão, agora eu sou levado por esse rio, conforme a vontade dele, conforme o querer dele. Aí o anjo diz: agora sim você chegou no local onde eu preciso que você chegue. É o local onde você não tem mais o domínio da sua vida, mas é o local onde Deus consegue dominar toda a sua vida, todo o seu ser. Ele consegue te levar para o centro da vontade dele, para onde ele quer. Certa vez Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, hoje você ainda está andando para onde você quer. Você vai para onde você quer, Pedro. Mas vai chegar o tempo onde você vai ficar mais velho e você será dirigido. Você será dirigido e levado para os outros locais, onde não vai ser você que vai escolher. O que ele estava querendo dizer? Pedro, hoje você está dominando os seus passos, mas a partir do momento que você ser cheio do Espírito Santo, Ele vai te levar para onde Ele quer, Ele vai te guiar os teus passos, Ele vai guiar a tua vida, e não tem como Deus, que é bom, que é poderoso, Ele errar o seu caminho, Ele fazer você chegar em locais que você não deseja, porque a própria palavra dele diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para nós. Quero que você fique de pé no seu lugar. E se você precisa de um contato com esse sobrenatural, que você comece a buscar esse Senhor agora nessa hora. Que você comece a orar pelo Senhor nesse momento. Se você precisa de ser renovado no seu espírito, que você comece a buscar do Senhor nessa hora. Se você precisa ter as suas características mudadas e transformadas conforme o caráter de Jesus. Se você precisa que as suas escolhas sejam as escolhas de Cristo. Então que você comece a buscar do Espírito Santo nessa hora. Se talvez você tenha olhado para você e falado: os frutos que eu estou gerando não são os frutos do Espírito, então comece a buscar mais desse Espírito nessa hora. Se talvez você tenha andado ansioso e preocupado com o dia de amanhã, o tesouro que habita dentro de você, ele quer fluir para tirar toda essa preocupação do seu ser. Oh, comece a adorar o Senhor, comece a adorar o Senhor, comece a adorar o Senhor, comece a buscar Ele, comece a buscar Ele, comece a buscar o Espírito Santo, comece a buscar uma nova experiência, um novo fôlego, uma nova visão, comece a buscar um novo modo de viver que Ele pode trazer para você. Comece a buscar o perdão, comece a buscar o amor que move dentro do seu ser, através do Espírito de Deus. Comece a buscar.
Ora mais sure canta la ramanas sure canta na manas. Ricotono manas sure canta na manas. Na medida que você busca ele, é a medida que você terá. Você terá o Senhor na medida que você o busca. Se você buscar com toda a sua força, com toda a sua intensidade, você terá mais dele. É a medida que você busca que você tem. Não adianta buscar pouco, você achar que vai ter muito. Mas se você buscar muito, você vai ter sim, tudo que ele pode ter. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos com o Espírito da verdade. Aquela que o mundo não pode receber. O próprio Jesus disse, eu tenho que ir, porque se eu não for, eu não posso mandar o Espírito Santo, mas eu vou, porque eu vou mandar ele, e ele vos ajudará. Nós estamos falando de coisas espirituais, nós estamos falando de vida espiritual. Eu não estou falando de coisas materiais, estou falando de coisas espirituais, tesouros espirituais, que não vai ter ladrão que vai roubar de você, que não vai ter ferrugem, que não vai ter traça, que não vai ter nada que vai tirar da tua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Pai, nós pedimos a Tua graça, nós pedimos a Tua misericórdia, nós pedimos o Teu Espírito Santo sobre nós, como um sopro de um vento impetuoso, que vem dos quatro cantos e que arrebata o nosso coração até Ti, ó Deus. Senhor, sabemos que somos falhos, que somos pecadores, ó Pai, mas nós desejamos o Teu reino, desejamos, ó Pai, os Teus princípios, desejamos a Tua vontade, desejamos o Teu caráter, desejamos a Tua justiça, Deus, e nós sabemos que nós só podemos ter esse estilo de vida se for pelo Teu Espírito, ó Pai. A Tua igreja anseia pelo Teu Espírito, nós ansiamos por um novo jeito de viver, nós ansiamos por sair daqui essa noite e andar lá fora numa nova forma de vida, assim como Paulo diz, que o brilho dos nossos rostos jamais se apagarão, porque essa nova aliança jamais será quebrada, Pai. Nós pedimos esse Espírito, pedimos essa unção que vai nos capacitar, Senhor, para andar lá fora, para fazer a Tua obra, para amar o nosso próximo como a nós mesmos, para viver em comunhão com o corpo de Cristo, Pai. Pedimos esse Espírito que liga todas as coisas, que foram quebradas, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, transforma a nossa vida conforme o Teu caráter, conforme a Tua imagem e a Tua semelhança, para que nós possamos ser como Cristo é, para que nós possamos refletir a Tua glória, para que nós possamos ter paz, para que nós possamos ter alegria, longanimidade, bondade, gozo no Espírito, em nome de Jesus Cristo, Pai. Gera mais do Teu fogo, gera mais do Teu fogo, Senhor, o fogo que queima o pecado e o fogo que depura aquilo que é valioso, Pai. Em nome de Jesus Cristo, pedimos o Teu fogo que incendeie o coração da Tua igreja, Pai, e que nós, a partir de hoje, não queremos ser mais os mesmos, mas queremos ser cheios do Teu poder, do Teu sobrenatural e viver a vida no Espírito triunfante que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, enche com Teu Espírito o Teu povo, a Tua igreja, Pai, porque nós Te desejamos, nós Te adoramos e bendizemos o Teu nome, que é o único digno de ser louvado, adorado e exaltado. Em nome de Jesus Cristo, nós Te adoramos. Santo, santo, santo é o Teu nome. Aleluia. Aplauda ao Senhor se você pode. Aplauda Ele. Aplauda Ele.